Boa noite, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem ansiosos para mais uma história, né? Lembrando que a gente começou nesse mês uma série de histórias com o tema Siga a Jesus, né? A gente já ouviu a história de Nicodemos. Semana passada nós ouvimos sobre a mulher samaritana e hoje nós vamos ouvir de uma outra pessoa que decidiu seguir a Jesus, né? Seguir a Jesus é uma decisão que todo mundo precisa fazer, né? Muitos não querem, mas é o certo a fazer. Então, para a gente começar o nosso cultinho de hoje, nós vamos orar. A Valentina vai me ajudar aqui em mais um cultinho. Nós vamos orar. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, graças te dou a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado porque o Senhor tem nos protegido e tem nos ajudado nesses tempos difíceis. Eu peço a Deus que o Senhor venha estar cuidando das nossas crianças, ó Deus, tendo misericórdia das suas vidas e principalmente, ó Deus, fazendo-as entender sobre a salvação, ó Pai, se ainda não fizeram. E aquelas que já fizeram, ó Pai, que já entregaram a sua vida ao Senhor, possam amar-te cada dia mais. Abençoa o nosso tempo, pois tudo isso eu lhe peço e agradeço no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então eu separei alguns corinhos aqui. Separei um corinho aqui que faz tempo que a gente não canta, que é A Porta é Uma Só. A Bíblia fala que Jesus é a porta, né? Ele que é a entrada para o céu. Só através dele que a gente pode um dia morar com Deus. Não é sendo bom aluno, não é dando ofertas, não é sendo uma pessoa muito boa. Nada disso nos faz morar com Jesus. Somente crendo nele, né? E o corinho diz que ele é a porta. Então, todos lembram do corinho? Vamos lá? A porta é uma só, porém dois lados há, dentro e fora, e você onde está? A porta é uma só, porém dois lados há, eu já estou dentro e você onde está? Então é um corinho também que nos faz pensar, se já cremos em Jesus, será que eu estou do lado de dentro? Isso quer dizer se você já recebeu a Jesus. Se não, ainda está do lado de fora, né? E isso não é uma coisa boa. O próximo corinho que a tia separou aqui é o corinho chamado É Fácil de Entender. Tão claro como a luz, né? A luz é brilhante, né? Claro, a gente pensa em luz, né? A gente já vê a claridade. Então, o corinho diz, é fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar para me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração, criança sem demora, aceitai a salvação. Você conhece esse corinho, Valentina? Não? Então a Valentina vai aprender também. Vamos lá? É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar para me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Criança sem demora, aceitai a salvação. Legal, né? E hoje também eu vou estar ensinando um corinho novo. Então, vai funcionar assim, a tia vai cantar, enquanto a tia canta, vai aparecer a letra aí para vocês irem cantando e irem aprendendo também. Um corinho bem curtinho, bem fácil, né? O nome do corinho é Tão Grande é Meu Deus. Diz assim: tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim.
Eu sou pecador, mas o Salvador meu castigo na cruz recebeu. O amor de meu Deus é grande, tão grande, que deu o seu Filho por mim. Legal esse corinho, né? Como ele é novo, vamos tentar cantar ele todos os próximos cultinhos. Mas se você tá com saudade dos cultinhos, dos corinhos, pede para a mãe voltar lá nas histórias antigas, né, para você matar a saudade das histórias, também dos corinhos que a gente tem aprendido, né? E antes também agora da história, nós vamos ter o nosso corinho tema, né, que é passo a passo, né, que lembra o seguir a Jesus. Ao enfrentar problemas sem fim, ore a Deus, ajuda-te sim. Se pela fé um passo tomar, bênçãos divinas podes ganhar. Passo a passo e um passo a mais. Vá para frente, não volte atrás. É difícil correr, mas é fácil andar. Passo a passo e um passo a mais. Orar a Deus é nosso dever. Leia a palavra para crescer. Hábitos bons vai desenvolver. E o inimigo podes vencer. Passo a passo e um passo a mais. Vá para frente, não volte atrás. É difícil correr, mas é fácil andar. Passo a passo e um passo a mais. Para nossa história de hoje, né, lembra que o tema que a gente tem estudado é siga a Jesus. Muito bem. E em uma das andanças de Jesus, lembra, gente, que Jesus não tinha muito sossego, né? E ele realmente não veio aqui para descansar. A missão de Jesus era anunciar sobre Deus, é falar sobre a salvação, falar sobre o amor de Deus para as pessoas. E onde quer que Jesus estivesse, multidões sempre estavam, né, ao seu redor. Muitas queriam ver dos seus milagres, né, as suas curas. Muitos queriam ouvir os seus ensinamentos, mas Jesus sempre estava com muitas pessoas ao seu redor. E agora Jesus tinha ido para uma cidade chamada Caná, né? Um nome difícil, né? Caná da Galileia, né? E a hora que Jesus chegou ali, né? Muitas pessoas já ficaram sabendo, e uma vai falando para outra, que vai falando para outra, que vai falando para outra, né? Logo, né, a notícia de que Jesus estava na cidade de Caná já tinha chegado em outras cidades, sabe? E ali perto daquela cidade de Caná, tinha uma cidade chamada Cafarnaum, né? Diga o nome lá, Valentina. Como é que é o nome da cidade? Cafarnaum. Olha que nome diferente. E a Bíblia conta a história de um homem importante. A Bíblia fala que ele era um nobre, um oficial do rei. Era como se fosse um soldado muito importante. Então, talvez ele tinha uma boa casa, tinha muitos servos, né, escravos, né, tinha dinheiro também. Mas esse homem, naquele dia, estava com um problema muito grande, um problema muito sério. A Bíblia fala que o seu filho estava muito doente, quase morrendo. E para um pai, uma mãe, essa é uma notícia muito triste, né? Nós não queremos que nenhum dos nossos familiares fiquem doentes, né? Imagine os nossos filhos. A Bíblia não fala a idade dele, mas fala que ele estava muito doente. Talvez o nome dele? Não fala o nome dele, não fala nem o nome e nem a idade. Só fala que ele estava muito doente. E talvez essa doença já estava acontecendo há alguns dias.
talvez já tinham os médicos ido lá, talvez tomado alguns remédios, mas nada estava adiantando. E com certeza aquele homem já tinha ouvido falar de Jesus em algum tempo, né? E como eu falei, quando Jesus chegou na cidade de Caná, a notícia se espalhou por outras cidades ali. E aquele homem, né, estava ali com o seu filho doente, talvez os servos tentando acalmar e tentando fazer tudo o que podiam para que ele melhorasse, mas nada dava certo. Então aquele homem teve uma ideia, né? Talvez lembrou-se, né, das coisas que Jesus já havia feito ali por perto, e ele decidiu fazer uma viagem e ver se encontrava Jesus, né? Ele sabia que Jesus estava em Caná, mas não sabia onde, se estava na casa de quem, nem sabia se iria encontrar, mas ainda assim ele decidiu e foi, né? E era uma viagem, não era ali pertinho. E lembra que naquele tempo não tinha carro, nem ônibus, nem Uber, né? Nem moto, né? As viagens eram feitas normalmente a pé. Pense, você caminhar por uma longa distância, às vezes no sol quente, naquelas ruas cheias de barro, né? Quando chovia ou quando estava muito sol, a poeira. Mas aquele homem não se preocupou com nada disso. Seria uma viagem longa e provavelmente ele fez a pé e sozinho. E depois, né, de uma viagem, né, talvez demorou um dia, talvez ele parou um pouco para descansar, finalmente ele encontrou Jesus, né? Talvez lembra que Jesus sempre estava rodeado de pessoas, então na hora que ele viu talvez umas pessoas ao redor conversando, talvez era ali que Jesus estava. E a Bíblia fala que aquele homem chegou, né, desesperado, muito triste, e pediu ao Senhor que descesse até a cidade de Cafarnaum e curasse o seu filho que estava muito doente, quase morrendo. E sabe o que Jesus falou para ele? Jesus disse o seguinte: olha, se vocês não verem os meus milagres, vocês não vão crer em mim. Né? Mas aquele homem não desistiu. Ele continuou com o mesmo pedido e disse: Senhor, por favor, né? Olha as mãos dele, né? Realmente desesperado, triste. Imagine você ver um filho doente e não ter mais o que fazer. Jesus era o único que poderia curar o seu filho, poderia dar uma melhora. E ele implorou: Senhor, desce até a minha casa, né? Cura o meu filho, me ajuda. Né? E a Bíblia fala que Jesus, com certeza, né, amou aquele homem, se importou e viu a fé daquele homem. E Jesus disse o seguinte para ele: vai, pode ir para sua casa, o seu filho está curado. E aquele homem não ficou implorando: não, o senhor tem que ir, o senhor tem que tocar no meu filho. Aquele homem creu, aquele homem confiou que só a palavra de Jesus curaria o seu filho. Só ele sabe o que vai acontecer? Só ele, exatamente. E aquele homem confiou naquela palavra que Jesus disse: vai, pode ir para casa, o teu filho está curado. E imediatamente, né, aquele homem confiou, né, estava bem agitado, né, para voltar para casa e ver o seu filho curado, né? Será que tinha curado mesmo? Será que Jesus não falou aquilo só para ele ir embora rápido? Não, Jesus verdadeiramente havia curado aquele rapaz. Sabe por quê? Né? E aquele homem, assim que Jesus disse aquelas palavras, o homem voltou à sua viagem, né? E, né, talvez estava ansioso para chegar em casa e ver se estava tudo bem. E quando ele estava chegando quase perto da sua casa, ele viu que alguns dos seus servos estavam vindo para encontrá-lo. E ele pensou: ai, o que aconteceu agora? Será que meu filho piorou? Será que melhorou? Será que piorou de vez? E para sua alegria, os servos vieram confirmar o que Jesus tinha falado. Os servos falaram: Senhor, o teu filho vive.
né? Já não tem mais doença, ele está se sentindo muito bem. E os servos perguntaram: Senhor, mas a que horas o Senhor falou com Jesus? E ele disse exatamente a hora, né, que havia falado com Jesus, e naquele momento aquele rapaz ficou totalmente curado. Aquele homem creu na palavra de Jesus e ele viu esse milagre, e isso ajudou para que toda a sua casa cresce em Jesus, porque isso não era uma coisa normal de acontecer. Somente por causa de Jesus mesmo, que era aquele que veio de Deus, né? Que era também o próprio Deus, tinha o poder de fazer esses milagres, né? E maravilhosamente, aquele homem, depois, né, de ter conversado com seus servos no meio do caminho, pôde finalmente chegar em casa, abraçar e ver o seu filho totalmente curado. Que maravilha depois, né, falando com a sua esposa e com as demais pessoas ali, o que Jesus havia feito. Que coisa maravilhosa que nunca se tinha ouvido falar, né? E maravilha, toda a sua família creu, confiou que Jesus realmente era o Filho de Deus, pelas coisas assim maravilhosas que ele fazia. E este foi mais um dos homens que decidiram seguir a Jesus. Eu já seguia Jesus, estou seguindo, a Jesus, eu já criei nele como meu Salvador, e seguir é como se a gente andasse perto ou andasse atrás. E é isso que eu quero, continuar andando perto de Jesus, obedecendo ele, não fazendo aquilo que ele diz para não fazer, que eu continue fazendo aquilo que ele diz para eu fazer. Isso é uma forma de sermos seguidores de Jesus. E se você ainda não é um seguidor de Jesus, se você ainda não creu nele como Salvador, faça essa decisão. Todas as pessoas precisam fazer essa decisão de seguir a Jesus. Seguir a Jesus sempre vai ser a melhor decisão que a gente vai fazer, pois a Bíblia promete, Deus promete a vida eterna, promete paz, promete a presença de Deus conosco todos os dias, e ao fim dessa vida, um dia nós vamos morar com Jesus, que esse seja o seu desejo também, e que você, assim como Nicodemos, assim como a mulher samaritana e assim como esse oficial, sigam a Jesus, creiam em Jesus de todo o seu coração. Então era essa a história que a tia tinha para contar hoje. Semana que vem nós vamos começar com histórias a respeito da Páscoa, já estamos quase chegando, passou muito rápido, então não percam também na semana que vem a semana da Páscoa. A gente está preparando umas coisas bem especiais para vocês, então que vocês fiquem bem. Se sentirem saudade dos cultinhos, pede para a mãe voltar lá nas histórias, tentem se lembrar dos corinhos, e fiquem bem. Nós vamos terminar com uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, graças te dou, a Deus, por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos cuidado, tem nos ajudado. Peço ao Senhor que nos ajude, ó Pai, a obedecer o Senhor e seguir os seus passos a cada dia das nossas vidas. Nos abençoa, ó Pai, e cuida de todos aqueles que estão doentes. Pois tudo isso eu lhe peço e agradeço no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Um beijo para vocês, crianças. Até a próxima.